Falcone mudou pra Beni Falcone. Como que foi essa mudança? Bom, Bernardo é meu nome e Jura? junto... Tô brincando. Imagina, não. Eu sou o Vitor, meu irmão gêmeo. Que é Vitor mesmo. É verdade, ainda tem isso. Meu nome é Bernardo e junto com... Quando eu nasci, eu ganhei o apelido de Beni. E eu sempre me identifiquei como Beni. Eu fui meu avô, minha avó, meus amigos, meus primos, meu pai, minha mãe. Todo mundo sempre me chamou de Beni. E aí, quando eu fui começar a estudar teatro, me falaram, ninguém vai levar Beni a sério. Assina como Bernardo. Aí eu acreditei. E aí, logo depois veio o trabalho na televisão. Eu falei, sempre com aquela vontade, assim, cara, eu sou o Beni. Beni é minha alma criativa, o que me faz querer dividir a forma que eu vejo o mundo com as pessoas. Mas eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, aí eu fui lançar música. Aí eu falei, agora é Beni. Uhum. Aí a pessoa, na época que estava me ajudando, falou assim, não, continua Bernardo, já tá Bernardo, né? Pra que você vai mudar agora? E aí eu fiquei com aquilo, e chegou uma hora que eu, junto com tudo que aconteceu na minha vida nos últimos 7 anos, falei, tá na hora de ser quem eu realmente sou e dividir com o mundo quem eu realmente sou, porque é o que me faz estar aqui, é o que me faz criar música, é o que me faz estar em cima do palco. Então, Beni. Eu achei incrível isso, sabia? Eu era Carla Carolina, você sabe, né? Eu tô ligado. Meu nome é Carla Carolina Moreira Dias e o meu nome artístico, até acho que os 6 anos de idade, né, mãe? Era Carla Carolina. Aí, quando eu fui pra Argentina fazer Chiquititas, eles mudaram porque automaticamente pegaram o sobrenome do pai. Uhum. E aí virou Carla Dias. E é muito importante isso, porque o seu nome é a maneira como você se apresenta para o mundo, para os outros. Total. E eu sempre ficava com essa vontade, assim, porque mal ou bem, eu consigo localizar na minha vida da onde surgem as pessoas, porque de Bernardo eu virava B. Algumas pessoas até me chamavam de Beni, e eu ficava, poxa, mas tem um lado meu tão Eu bom. te chamo de B. Sim, por causa de Bernardo. Por causa de Bernardo, porque na época de Rebelde era Bernardo Falcone. Exatamente. Aí eu tinha separado, assim, na minha família, os amigos que me conhecem desde muito tempo era Beni, eu conseguia organizar. Eu falei, gente, por que eu tô vivendo pela metade? Eu sou o Beni pra todo mundo. E o B também, pode me chamar de B, não tem problema. Eu que chamando ele de B, Não, há pode 70 anos chamar, ele não tem odeia. problema. Mas, Beni, me fala, essa mudança que você falou nesses últimos tempos, ela veio por quê? E qual foi a importância dela pra você? Bom, a mudança que eu tô falando, que a gente tá falando, é quando eu decidi, de fato, me assumir publicamente como uma pessoa LGBT. Essa mudança veio também de uma vontade de muito tempo. Eu sabia na época que a gente fazia Rebelde, até antes, quando eu fazia Disney Channel, que eu comunicava para um público muito jovem. E que isso tinha uma potência que eu estava desperdiçando, que eu não tinha coragem mesmo. Eu não tive coragem durante todos os anos de me assumir e de iniciar as conversas que hoje eu tenho total conforto para ter. Inclusive, eu faço questão de celebrar o meu amor. Estou num relacionamento que é a coisa mais feliz da minha vida. Então, eu faço questão de falar sobre isso hoje. Mas tudo bem também, porque a gente vivia antigamente, né, numa outra sociedade, com uma outra cabeça. Era um pouco mais cruel, você não acha? O mercado televisivo, né, que era o que mais me freava de me abrir, ele ainda é bastante cruel. Melhorou, as conversas estão acontecendo, tá mais bonito, mas ainda tem muito espaço para melhorar. E você sentia essa pressão de esconder o seu eu por causa de algum motivo maior? Sim, a pressão, na verdade, era que eu queria muito ser absorvido pelo mercado televisivo, eu queria emendar trabalho. E existe um estereótipo de como o ator homem deve performar, não só no ambiente de trabalho, não só no personagem, que na verdade nosso trabalho é personagem. Eu Claro, posso com fazer qualquer certeza. papel da minha vida. Mas também o mercado, de uma forma geral, ele exige, ou exigia mais, hoje menos, que o ator tenha um tipo de comportamento na sua vida privada. E que eu não estava disposto na época, mas eu achava que se eu só não falasse, as pessoas iam fingir que aquilo não estava acontecendo. Eram outros tempos, né, Bê? Porque, assim, essa pressão, eu acho que ela era meio superficial, né? A gente sabia que existia, eu convivia com você diariamente, eu já sabia, né? A gente era Saía amigo, junto, saía junto, saía, né? Você com seu namorado e tudo mais, mas eu sentia que rolava essa pressão pra você e que deixava você um pouco mais oprimido, que você preferia realmente ficar quieto. E tá tudo bem, porque eu Sim. acho que, assim, cada pessoa tem o direito de se sentir livre e de falar o que quiser
quiser na hora que bem entender. Sim, sem dúvida. Isso, inclusive, é importante dizer. Isso é minha experiência, é minha história. Claro. Muito dessa pressão também são coisas da minha cabeça que eu mesmo criei, né? Porque a gente vem de uma cultura que é preconceituosa. Então, quando você vai para um ambiente que você tem uma exposição muito grande, como foi Rebelde foi uma loucura. Uhum, Eu tinha medo das conversas acontecerem e eu não conseguir dar conta. entendi. Hoje eu consigo, a vida me equipou. Eu estudei sobre mim, sobre minha comunidade, sobre as pessoas. Eu me formei em psicologia, também tem isso. Aham. Então, eu acho que essa é a grande mudança da minha vida e foi o que possibilitou tudo que eu tô vivendo hoje em dia. E agora Benny Falcone. Benny Falcone. Sempre Benny Falcone, mas agora mais do que nunca. Justo. E, Bé, me fala uma coisa. Rebelde foi um marco, né, assim, pra gente. Porque, se vocês não sabem, a gente tinha Rebelde Mexicano, que foi um estouro mundial. E aí a gente foi chamado para fazer Rebelde Brasil. Então a gente tinha já uma grande responsabilidade de fazer um produto que já era um grande sucesso, só que com outras pessoas. Como foi para você essa experiência? Que do nada a gente saía da emissora e assim, cheia, repleta de fãs. Eu Aham. só tinha vivido isso na época de Chiquititas, só que não na frente da emissora porque a gente gravava na Argentina. Aham. Então foi algo muito atípico para uma novela, por exemplo. Eu tava saindo do Disney Channel, né? Uhum. Na verdade, eu saí do Disney Channel pra fazer Rebelde. Eu soube dos testes de Rebelde enquanto eu tava no Disney Channel, dei um jeito de me enfiar nos testes. E então, assim, a coisa do público infanto-juvenil, eu tava aquecido. Uhum. Mas eu não imaginei que seria o que foi. Eu cheguei a fazer todos os testes pra entrar na banda. E aí, por questões, eu sou muito mais velho que todo mundo que fazia, tem isso também. Só que não parece, né? Depois eu conto o segredo. Eu acabei não entrando pra banda, mas eu acabei pegando o papel do Theo. E Que foi a sua sorte, meu amor? Vou te falar, foi minha sorte sim, eu tenho que deixar isso registrado. Foi meu par Porque romântico. a gente foi par romântico, né, pra quem Teve não que me sabe. aturar a novela. 2 Aturar anos. nada. Eu tive sorte sim, sabe por quê? Era o meu primeiro trabalho na TV aberta, né, antes era TV a cabo, TV Aham. aberta, e assim, foram 2 anos de muito trabalho, e se eu não tivesse tido a sorte, a honra de ter sido seu par romântico, eu não teria aprendido 1/10 das coisas que eu aprendi. Eu aprendia muito te observando trabalhar. É muito louco, porque você é cria da televisão, dinossauro da televisão. E às vezes, eu não sei se você lembra disso, mas às vezes vinham umas pessoas conversando com você, tipo, como se fossem íntimos de você, mas que trabalharam na novela de sei lá o quê, quando você era desse tamanho, achando que você ia lembrar. E passasse assim, que eu não lembro. Mas você, obviamente, sempre simpática, sempre solícita, porque você tem essa consciência daquele espaço. Então eu aprendia muito, 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 muito. Do dia, da primeira cena que a gente pôde gravar, da primeira externa, eu lembro, fazer televisão é arte de esperar, né, na Oh. verdade. E ficava aquele povo lá, todo eufórico, querendo fazer coisa, querendo viver. E você fala, gente, aqui é o melhor lugar para estar. A gente tá bem, estamos aqui trabalhando. E eu achava isso admirável, porque eu falava, gente, como é que pode ter tanta consciência, né, de todo mundo à volta e tão nova. Então, eu tenho muita sorte de ter sido seu par romântico. Muita, muita, muita. Mais de uma vez, né? É verdade. Mais de uma vez. Logo em seguida, a gente fez Plano Alto, uma série que foi incrível. Se você não viu, assista, porque ela fala muito da história do Brasil. Eu acho que Naquela época, especificamente, né? naquela época especificamente, mas eu acho que também até hoje Sim, que a gente ela ainda vive. ela vive muita coisa Mas na área falando uma política. coisa sobre a frente lá da emissora cheia de fãs, eu nunca vou me esquecer, a gente já tinha começado a gravar a novela, ela não tinha ido pro ar. A gente estava saindo do almoço, assim, né? Saindo de um estúdio pro outro. Aí tava eu, você, Lua e Mel. E aí eu falei, vocês têm noção que daqui a pouco aquele portão ali vai estar cheio de gente? Ela falou, você acha? Eu falei, eu tenho certeza. Porque eu tinha vindo da história do Disney Channel, que não tinha a coisa da porta da emissora, mas tinha do frenesi dos adolescentes e tal. Eu falei, vocês podem ter certeza. E, cara, foi... Não, e dito e feito, vocês não estão entendendo. E a gente é muito grato a esses fãs que acompanham a gente há hoje. tanto tempo e sempre nos deram muito carinho, né? E a Até galera hoje. ficava lá. Eu tenho foto sua dentro do meu carro, porque a gente voltava, A lembra? gente voltava junto, eu pegava muita carona com ele. Lembra que eu não dirigia naquela época? Você não dirigia. E aí eu tenho uma foto sua na janela, assim, cheia de fã em volta. É? Aham, é muito Ai, legal. me manda essa Foi foto depois. uma das últimas fotos que a gente tem nessa situação, assim. Eu tenho muito carinho, tenho muita foto A daquela gente época. vivenciou muita coisa naquela época, né? Muita coisa. Não, e quando
Eu sou uma senhora, né? A gente muito esperava pra gravar, né? Porque assim, você imagina, eram milhares de cenas e um elenco enorme, né? E as cenas tinham muitas pessoas o tempo inteiro, porque era o universo, né, de um colégio. E eu e o Bedu, a senhora, sempre o quê? Indo tomar um café, indo almoçar juntos. Aham. A gente fazia a nossa fofoquinha aqui, eu não sei o que ali. Se roubava paçoca. Você Eu lembra disso? lembro, aham, pra distribuir pra equipe. Eu lembro. E quando não era bombom. Bombom, aquela bala, tinha uma bala maravilhosa que tinha de fruta. Mas de uma, tipo goma, ela era bem Pode falar maravilhosa. Eu marca! não lembro a Ah, marca, eu não tá. lembro. Putz, eu não lembro agora Eu também. chegava cheio de panetone pra dar pra distribuir, parecia o A gente Coelhinho da Páscoa. adorava, a gente É, adorava distribuir pra galera a comidinha. É porque assim, tinha uma sala que era de comida, era uma sala de refeição, na verdade, e que era só pro elenco, né? é, Então a equipe não frequentava essa acesso, né? sala. É, exatamente. E aí a gente sempre Robin achou, Hood, a gente a gente pegava e achava um levava, absurdo a gente sair distribuía pra todo distribuindo. mundo. E palmito, lembra que eu, você e Pérola, a gente acabava com palmito do Palmito, almoço? aham, palmito e salmão, era basicamente minha dieta, palmito e salmão, era maravilhoso. Eu tenho muita recordação, muita gratidão, assim, eu sempre me falam isso, né? Você é um dos poucos que ainda fala disso. Eu falei, gente, mas como é que eu não vou falar? Entendeu? Como é que eu não vou falar de uma época que, eu aprendi muito, eu vivi 2 anos, era uma loucura, Era né? muito Era doido. uma gravação muito intensa. Era muito. Lembra de semana de prova? Porque a história tinha semana de Semana de prova. prova, eu fiquei assim, agora buguei. Não, porque tinha semana de prova. E É aí virava verdade. semana de prova mesmo, porque a gente tinha que fazia cena da prova, fazendo a prova com um figurino, corria pro camarim, trocava o figurino, que era outro dia, você tinha que voltar, fingia que tava fazendo prova. Gente, A não gente acredito. vivia um Um colégio mesmo, um colégio. internato Com as praticamente. fofocas, inclusive, de Como... colégio. Ih, meu amor, eram as fofocas que viravam o quê? Cenas depois. Que a gente Exatamente. falava, ih, Isso li o roteiro, aconteceu. o capítulo, lembra disso Lembro. também? Falava assim, ih, isso aconteceu com uma pessoa ali. Mas enfim. É, acontecia bastante, da gente se ver na novela. Era maravilhoso. É, porque durou quanto tempo? No ar, 2 anos, fora o tempo que a gente gravou Gente, antes. Rebelde pra sempre, né? Pra Eu sempre. acho que foi um dos trabalhos mais longos da minha vida, fora Chiquititas. E você fala com alguém do elenco ainda? Falo sim. E falo com Sofia, Lua, Diego, a Belinha, que não era do elenco, mas estava lá o Aham, Doug, que não era do elenco, mas era da equipe. A aham. gente tem um grupo que a gente se fala frequentemente. Você Por não que eu não tô tá nesse por causa da grupo? sua relação com o WhatsApp, que a gente vai resolver já Tô já. fazendo drama aqui, mas é É, verdade, gente. Eu sou péssima com grupo do WhatsApp. péssima. É. Inclusive, quando você sumiu para participar do BBB, eu não sabia se você tinha sumido mesmo ou se você estava só sendo você. Então, só quando você entrou lá, eu falei, realmente.